que é o catéter duplo J, para que ele é necessário na urologia. Esse é o assunto de hoje do Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é o Urologia Descomplicada. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e compartilhar com os amigos se gostarem do vídeo. Nós vamos conversar sobre o catéter duplo J. O que é isso? Bom, para quem nunca teve problema com cálculo, parece meio estranho esse nome, é uma coisa que nunca se ouviu falar. Mas para quem já teve cálculo e precisou ser submetido a procedimento urológico, a pessoa conhece esse catéter. Mas eu vou explicar para vocês. Bom, o catéter duplo J é uma ferramenta bastante utilizada na urologia para auxiliar no tratamento de cálculos renais principalmente, embora ele possa ser utilizado para várias outras coisas. Tá? Ele nada mais é do que um pequeno tubo, né? Um catéter no meio médico é um tubo que pode ser utilizado para variadas indicações, né? E na urologia ele é utilizado para você, digamos, entubar o ureter, que é aquele canalzinho que liga o rim à bexiga. Bom, eu vou deixar para vocês essa imagem então, para vocês darem uma olhada, né, a anatomia básica do sistema urinário. Então tem o rim ali em cima, a bexiga ali embaixo e ali marcadinho em vermelho, vocês podem ver o ureter. Então tem um de cada lado, que, como eu falei, conecta o rim à bexiga, leva a urina que o rim produz até a bexiga e depois a bexiga elimina quando necessário. Então quando existe um cálculo, por exemplo, você vai poder fazer um procedimento endoscópico, um cálculo entra nesse ureter e aí causa uma obstrução, você tem que retirar esse cálculo por algum motivo, né? Eu tenho vídeos no canal explicando como que é o procedimento, inclusive com vídeo e quais as indicações, mas aqui eu vou falar especificamente do catéter duplo J. E aí você vai lá, faz a retirada da pedra, quebra com laser, o que quer que seja, só que quando você retira a pedra ou faz qualquer procedimento dentro desse ureter, ele fica um pouco machucado. Então acontece um edema, acontece um inchaço nesse ureter e aí você precisa deixar alguma forma da urina correr mais livre, porque se você fizer o procedimento, quebrar a pedra lá, sair do ureter e deixar do jeito que está, esse edema vai provocar uma obstrução. Esse machucado no ureter vai fazer com que ele entupe. Então você vai tirar a pedra que está entupindo o canal, vai fazer um procedimento e depois se deixar sem nada ele vai continuar obstruído. Então pode ser que o paciente continue com dor no pós-operatório e isso não é legal. Então o que você faz? Você deixa esse catéter duplo J, que é essa mangueirinha que vai permitir que a urina passe por dentro dele, tá? E com isso a pessoa não tenha dor, não tenha o incômodo da obstrução do ureter. Bom, aqui eu tenho o catéter, vou mostrar para vocês, é uma coisa muito simples. Esse é o catéter duplo J. Por que ele tem esse nome? Na verdade, quando foi inventado, né, nas pontinhas dele, ele era assim, ó, ele era como se fosse um J, né? Tanto de um lado quanto do outro. Só que com o passar do tempo ele acabou não virando um J, ele ficou essa bolinha aqui. Tem alguns que essa bolinha dá até 2, 3 voltas, então ele é chamado de pigtail, rabinho de porco. E às vezes ele dá 2, 3 voltas, parece um rabinho de porco. Os catéter duplo J mesmo, que é só o J nas duas pontas, quase não existe mais. Hoje em dia ele é todo enroladinho assim. Mas acabou ficando o nome, né, consagrado pelo nome. E por que ele tem esse formato? Por que ele tem o J ou pigtail na ponta? Por quê? Vou colocar a imagem para vocês verem como ele fica. Então fica uma pontinha de cima enrolada no rim e fica a pontinha de baixo enrolada na bexiga. Porque se ele fosse simplesmente esticado desse jeito, você colocaria ele e ele facilmente escorregaria, porque não tem nada segurando ele. Quando ele fica enroladinho aqui no rim, enrolado na bexiga, isso aqui segura para com que ele não desça e isso aqui segura para que ele não suba. Então ficam 2 pontos de apoio para ele ficar fixo dentro do ureter. Só que ele é bastante maleável, né? Sozinho ele não vai sair. Só que se você puxar, ele acaba se desenrolando. Então, para a gente passar, como é que a gente passa ele se ele é todo enrolado? A gente utiliza um negocinho chamado fio guia. Então, o catéter é oco por dentro, é por onde passa a urina aqui por dentro, né? Então, a urina, por exemplo, produzida aqui no rim, ela entra por essa pontinha, vai descendo e sai lá na bexiga, desce lá embaixo. Então digamos que a obstrução esteja aqui, onde estava a pedra, aqui está todo machucado, o catéter está lá, a urina está passando e aí não tem problema, o ureter vai cicatrizar em volta dele. E aí a gente utiliza um pequeno araminho, esse fio guia, que a gente passa por dentro desse orifício e ele vai ficar retinho com o fio guia dentro dele. Então você empurra ele pelo dentro do fio guia, isso com a ajuda de um raio-x na hora do procedimento, né? E aí a hora que você puxa o fio guia, ele enrola de novo, porque esse cateter ele tem uma certa memória, né? Então ele fica enrolado depois que você tira o araminho que está dentro dele. E aí na hora de retirar esse cateter, ele é temporário, ele não é permanente, você simplesmente entra pela bexiga com outro endoscópio, você puxa ele e ele vai se desenrolando.
e sai. Então esse é o catéter duplo J. Ele é feito dos mais variados materiais, cores, né? Cor não importa, cada fabricante adota o seu, não tem nenhuma regra específica, tá? Os materiais, normalmente ele é feito de um material semelhante a um plástico, um polipropileno, para uso médico, né? Ele é esterilizado, obviamente, e ele, assim, esses materiais variam muito. Tem catéteres que são revestidos de antibiótico, por exemplo, para diminuir as infecções. Tem catéteres feitos de materiais mais resistentes, que podem ficar bastante tempo, né? Tem materiais menos resistentes para não ficar tanto tempo. Então, por exemplo, o duplo J padrão que a gente faz quando retira um cálculo, ele fica ali 15, 30 dias no máximo, porque é até cicatrizar esse ureter e depois você vai lá e retira. Só que tem paciente, por exemplo, que tem um tumor, por algum motivo, um tumor na pelve, está lá entupindo esse ureter e a pessoa não pode ser submetida a uma cirurgia naquele momento, ela precisa fazer quimioterapia ou radioterapia, alguma coisa, ou simplesmente a pessoa não tem condições de ser submetida à cirurgia e ela precisa desentupir esse ureter. Então você coloca um catéter duplo J ali, desentope o ureter e esse mais ou menos vai ficar para sempre, né? Você vai trocando ele periodicamente. Então existem catéteres que chamam de longa duração, que são feitos de um material metálico, que eles podem ficar ali 1 ano, 6 meses, então você vai trocando um tratamento paliativo. Mas esse catéter também pode ser utilizado em cirurgia urológica. Às vezes você tem que cortar o ureter, por exemplo, e costurar ele de novo, por algum motivo, houve uma lesão, houve um tumor, houve qualquer coisa. Então você normalmente utiliza esse catéter duplo J, que fica onde você costurou, e ele vai ajudar a cicatrizar, ele vai evitar que a urina vaze. Basicamente a função dele na cirurgia é essa. Como ele está ali dentro do ureter, a urina que passa dentro dele passa muito mais fácil. Se não tivesse o catéter, a urina poderia vazar onde você costurou. Então por isso ele é utilizado também como auxiliar em cirurgias. Então o duplo J hoje é um coringa dentro da urologia, ele é utilizado para quase tudo que você faz no ureter, seja cirurgia endoscópica ou cirurgia aberta mesmo, cirurgia que precisa cortar o ureter ou cortar a bexiga ou qualquer motivo. Quando não existia catéter duplo J, a gente simplesmente, quando fazia esse procedimento endoscópico, deixava do jeito que está e torcia para não inchar e demaciar, e quando fazia a cirurgia aberta, você costurava lá e também torcia para não vazar. Então depois que foi inventado, mas isso aí é coisa de 30 anos, 40 anos, acabou revolucionando a urologia, né? Porque isso ajuda bastante hoje em dia, né? Qualquer problema que você tenha na cirurgia, que às vezes você, por exemplo, não consiga retirar o cálculo, você passando esse catéter, pelo menos você consegue que a pessoa não tenha dor, porque o que causa dor numa pedra, por exemplo, é o entupimento que ela causa, e nem tanto a presença da pedra. Então pode ser que você passe o catéter, nem que a pedra fique lá, aí o rim fica desentupido e a pessoa não tem mais dor. O catéter duplo J, ele é um dispositivo de uso temporário, utilizado para tratamentos endoscópicos e cirurgias abertas também, né, cirurgias urológicas, e ele ajuda nessa cicatrização e no manejo desse inchaço do ureter. Porém, temporário, né? Depois de um tempo você tem que retirar esse catéter. E algumas pessoas têm um certo incômodo pelo catéter, porque como ele fica ali na bexiga, ele pode incomodar um pouco para urinar. Simplesmente o catéter está dentro da bexiga, a hora que aquela bexiga esvazia, o catéter acaba cutucando um pouquinho. Então a pessoa às vezes sente ardência, sente dor, mas normalmente esse desconforto do catéter duplo J é muito menor do que o desconforto da cólica renal que ela estava tendo. Então é difícil a pessoa não tolerar muito o catéter. E tem medicações também para resolver esses incômodos e, é claro, a gente sabe que é temporário, não vai ficar para sempre. Com esse incômodo a pessoa depois tira o catéter, tá certo? Então, claro, sempre com indicação do urologista. Qualquer dúvida você converse com o seu médico. Esse é o assunto de hoje, assim a gente vê nos próximos vídeos. Até mais!